Levítico 19, de 16 a 18. Então, se você já encontrou aí, terceiro livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, está no comecinho aí, tá? Capítulo 19. Nós vamos ler esses versos 16, 17 e 18 apenas. Diz assim a palavra de Deus: não ande por aí espalhando calúnias no meio do seu povo. Não se levante contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Não guarde ódio no coração contra o seu irmão. Antes, repreenda com franqueza o seu próximo, para que, por causa dele, você não sofra as consequências de um pecado. Não se vingue, nem guarde rancor contra alguém do seu povo, mas ame o seu próximo como a você mesmo. Eu sou o Senhor. Nós estamos acostumados, a partir do que fala o texto bíblico, no Novo Testamento, quando Jesus é interpelido sobre o que se deve fazer, e ele responde com uma pergunta: qual é o maior mandamento? Ali ele tem uma conversa muito interessante com o mestre da lei, em que a interpretação típica do Antigo Testamento, dentre o judaísmo da época, fica evidente. O maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, segundo aquilo que está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 6. Esse era visto como o mandamento principal da vida: amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, amar a Deus. E o segundo, semelhante a esse, diz o Senhor Jesus Cristo, é amar ao seu próximo como a você mesmo. E era dessa maneira que o judaísmo da época articulava os mandamentos. Todos os mandamentos podem ser reunidos em 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Esses 2 mandamentos, que pareciam como 2 princípios reguladores da vida, passam a ser um princípio só a partir do ministério de Jesus Cristo. E eu já falei isso muitas vezes para os irmãos, mas é sempre primeira vez para alguém, então vou repetir de novo. Por que se torna um só no Novo Testamento? Porque o Senhor Jesus Cristo diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. E ele diz, na mesma conversa ali em João, que aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, este é o que o ama. Ou seja, a forma de amar a Deus, segundo o que Jesus disse com seus discípulos, lá na sua última noite com eles, era amar o próximo. E isso foi o que foi entendido por todos os escritores do Novo Testamento. Todos eles entenderam isso. Se o judaísmo do tempo de Jesus entendia que 2 mandamentos resumiam toda a lei, Paulo fala, tanto em Romanos quanto em Gálatas, que toda a lei é cumprida em um só mandamento, não em 2, em um só: amar ao seu próximo como a si mesmo. Isso está lá em Romanos capítulo 13 e em Gálatas capítulo 5. Tiago chama o amor ao próximo como a lei do reino. A lei do reino, não uma das leis do reino. Pedro fala lá na sua primeira epístola, no capítulo 1, que se nós nos purificamos pela verdade, ela nos leva ao amor fraternal. O fim da purificação pela palavra de Deus é amarmos uns aos outros sem hipocrisia. E João, dizendo lá na sua epístola, na primeira epístola, diz que só se pode amar a Deus amando o próximo. Quem diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso, porque como pode amar a Deus a quem não vê e odiar o seu irmão a quem vê? Isso ele fala lá em 1 João capítulo 4. Todos os escritores do Novo Testamento entenderam isso. Todos eles entenderam que a forma de amar a Deus é amar o próximo. E da onde vem essa lei? Jesus fala: um novo mandamento vos dou. Mas João mesmo, escrevendo tanto em 1 João quanto em 2 João, ele diz que esse amor ao próximo é um novo mandamento que na verdade não é novo, é antigo. João fala isso, tanto em 1 João quanto em 2 João. Porque de fato era novo, porque Jesus estava reafirmando ele com uma outra imagem. Mas ele não era tão novo, porque ele já existia nesse texto que nós acabamos de ler, Levítico capítulo 19. No último versículo que nós lemos aí, o versículo 18, ele diz: ame ao seu próximo como a você mesmo.
ame o seu próximo como a você mesmo. E essa palavra, ela passa pelas gerações como um mandamento para o povo de Deus. E nós gostamos de cultivar essa ideia. Nós gostamos de pensar que o amor ao próximo é de fato esse tipo de resumo da lei. É esse norte ético da nossa vida. É para ele que nós andamos e é nessa direção que nós vivemos, amando o próximo como a nós mesmos. Há umas maneiras de tentar distorcer o que é dito aqui, eu já quero tratar delas agora, para a gente passar para outras coisas, mas algumas pessoas pegam esse texto e fazem uma interpretação assim, um pouco, que não é exatamente o que o texto quer dizer. Dizem assim, está vendo? Eu só posso amar o próximo se antes eu amar a mim mesmo. Não é isso que o texto diz. Deixa eu deixar claro isso. O texto pressupõe o amor próprio. Pressupõe o amor próprio. É claro que o texto de maneira nenhuma ensina que nós devemos odiar a nós mesmos para amar o outro, não é essa a questão. Mas o texto pressupõe o amor próprio como sendo algo absolutamente normal. Na verdade, a ideia de amar ao outro é aquele mandamento que Jesus Cristo mesmo dá de fazer ao outro aquilo que você gostaria de receber. Essa que é a ideia. A questão é essa: o que você gostaria de receber, você faz ao outro. O que você acha que é justo para você, seja justo para o outro. E para não deixar dúvida, o Senhor Jesus Cristo não diz só amar o próximo como a si mesmo, mas Ele também diz, assim como eu vos amei, que vós ameis uns aos outros. Então, não é exatamente a gente o referencial, mas é Jesus. E isso é uma mensagem que a gente gosta de pensar e gosta de tê-la como bíblica. É bom a gente entender que o Senhor nos manda amar. É bom a gente pensar nisso. Ainda que a gente saiba que isso é um desafio, ainda que a gente tenha esse entendimento do quão pesado pode ser isso, ainda que a gente tenha nossos limites em relação a algumas pessoas, às vezes, em que parece que é mais difícil cumprir esse mandamento, a gente ainda assim gosta dessa ideia. A gente gosta. Histórias de amor nos comovem. Pessoas amorosas nos comovem. Amorosos são pessoas vistas como virtuosas por nós. E sempre são vistas assim. Ainda que possamos pensar, eu sou uma pessoa meio ranzinza, eu sou carrancudo, eu sou iracundo. Eu gosto dessa palavra, iracundo, né? Parece um palavrão, mas não é, né? Então, assim, se você for xingar alguém, fala iracundo. Não, brincadeira, não faz isso, tá? Não pode. A intenção vale mais do que o significado. Mas ainda que eu seja, que eu possa às vezes pensar, eu sou desse jeito, eu ainda assim penso, é tão bom fulano, que ele é tão amoroso. Especialmente porque quando você diz que ele é amoroso, você está dizendo que ele é amoroso para você, né? Você gosta de ser o alvo desse amor, não necessariamente o agente. Mas o tema é um tema que a gente gosta. A gente gosta de dizer que o cristianismo é uma religião de amor, e de fato ela é. A gente gosta de falar para os outros que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a amar, porque de fato Ele nos ensinou a amar. A primeira transmissão por satélite para todo mundo simultânea foi dos Beatles tocando All You Need Is Love. Tudo que você precisa é de amor. Ou seja, você não precisa ser crente para achar que essa é uma boa ideia. Essa é uma ideia que a gente gosta. Mas, às vezes, isso fica num ponto muito teórico da vida. Fica só na teoria. E a prática fica difícil. A gente passa a tomar o amor como essa palavra que significa tantas coisas e ao mesmo tempo não significa nada, porque para cada um de nós o amor vai significar uma coisa. A gente tenta destrinchar isso, e alguns até ganharam bastante dinheiro vendendo livro para falar de linguagens do amor, para dizer, um entende o amor desse jeito, outro de outro jeito e tal, mas o amor como singular, o amor como esse tipo de mandamento, de ação e de atitude diante do outro, nós temos às vezes dificuldade de definir, de estabelecer. E a Bíblia dá um preceito muito claro aqui. Ora, o jeito que você entende o amor, haja da mesma maneira para com o outro. Ame o próximo como a si mesmo. Ame o próximo como a si mesmo. Dando a ele os mesmos direitos e liberdades que você acredita que você pode ter. Mas isso ainda fica teórico demais. Ainda fica subjetivo demais. Então, hoje eu quis pegar um texto bem prático,
para a gente sair daqui com algumas decisões sobre como amar. Algumas decisões. Não são todas. O amor exige mais coisas do que essa. Mas eu acho que essas são as iniciais. Elas são as principais no sentido do princípio. Não que elas são as mais importantes, mas elas são o princípio, o início. A gente começa por aqui. E começa por onde? A nossa interpretação tão subjetivista do amor, ela faz com que a gente pense que o amor começa no sentimento. Começa no sentimento. Ela parte de um sentimento profundo, então ele transborda em ações absolutamente incontroláveis. Eu amo tanto que eu não me seguro em demonstrar o meu amor. E isso é muito bonito e é maravilhoso quando as nossas ações correspondem a sentimentos de amor também, mas a Bíblia não ensina que a origem está aí. Na verdade, esse texto que fala de amar o próximo como a si mesmo, ele é um texto muito mais focado no que não fazer do que no que fazer. Percebeu? Esse trecho que nós lemos, e na verdade, o capítulo 19, até esse versículo 18 aqui, que fecha com essa grande fala, né? Amar o próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor, tem essa fala grandiosa aqui. Todo esse texto, ele está falando sobre como amar o próximo. Desde o versículo 1 do capítulo 19 até o versículo 18. São várias maneiras de lidar com o próximo e de amá-lo. Vai se estabelecer aqui uma série de práticas que já estava lá na lei dos 10 mandamentos, como no versículo 11, não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros, né? Não jurem falsamente. Então, essas coisas elas aparecem de novo aqui, são maneiras de lidar com o próximo, de amar o próximo, mas elas estão muito focadas no não. E principalmente porque a gente frequentemente age por outras motivações que não são o amor. Na verdade, a gente age muito por aquilo que a gente acha que deve ser a partir do nosso próprio desejo. Então, aquela nossa questão sobre o amor próprio e o amor ao próximo, parece que não tem muito problema para a gente entender isso, porque a gente, quando age naturalmente, age já pensando em si. E aqui há um desafio para nós pensarmos de outra maneira. Então, olha só o que o texto fala. Ele primeiro diz no versículo 16, não ande por aí espalhando calúnias no meio do povo. Depois, não se levante contra a vida do seu próximo, eu sou o Senhor. Depois, não guarde ódio no coração contra o seu irmão, antes repreenda com fraqueza o seu próximo, para que por causa dele você não sofra as consequências de um pecado. E no versículo 18, não se vingue nem guarde rancor contra alguém do seu povo, mas ame o seu próximo como a você mesmo. Olha que coisa. Não espalhe calúnia, não atente contra o seu próximo, não guarde rancor no seu coração e não se vingue. Ame o seu próximo. Parece que toda a cena aqui é a cena de alguém que teve uma desavença com outra pessoa, não é? Eu tive um problema com alguém, aquela pessoa me ofendeu, ou aquela pessoa me trouxe algum tipo de dano ou de prejuízo. Eu vou tomar alguma atitude. Que atitude eu tomo? Já sei. Eu vou sair contando para todo mundo o que ela fez, falando mal dela para todo mundo. Aí o texto diz, não calunie o outro. Ah, não vou caluniar? Então eu vou lá diante dele e vou chamar para briga. Não atente contra o teu próximo. Ah, não? Então eu vou ficar aqui. Tudo bem, não vou fazer nada, mas vou ficar aqui, remoendo esse rancor aqui. Não guarde rancor. Eu preciso me vingar. Não se vingue. Então o que eu faço, Senhor? Aí o texto diz, lá no versículo 17, antes, repreenda com franqueza o seu próximo, para que, por causa dele, você não sofra as consequências de um pecado. Em outras palavras, vai e fala com ele. Aí a gente acha que isso é que é não amar. Que ir diante de alguém com sinceridade e falar, eu fiquei chateado, não foi legal o que você falou, não foi legal o que você fez, eu sofri tal prejuízo por causa disso, isso foi ruim para mim, você disparou uns gatilhos em mim, essas coisas acontecem, né? A gente acha que isso é criar problema, porque a gente prefere a conveniência ao amor. A gente prefere esse tipo de
de paz falsa do que uma paz verdadeira, que nasce da intimidade. A gente prefere escolher caminhos de vingança. Porque não se engane, meus queridos. Caluniar é uma forma de vingança. Fofocar é uma forma de vingança. Você sabia disso? Fofocar é uma forma de vingança? Quando a gente vai para um grupo do nosso relacionamento, ou um grupo até em que está relacionado às duas pessoas, o lado e o outro da questão, e sai falando mal daquela pessoa que fez alguma coisa, nós estamos achando que somos muito pacíficos, porque não estamos levantando a mão contra ela, mas a gente está movendo toda uma comunidade a ter um olhar negativo sobre aquela pessoa. É uma forma de vingança, é uma forma de promover um prejuízo em retorno do prejuízo que a gente sofreu. É uma forma de vingança. E aí a gente pega e toma essa ideia como sendo uma ideia um tanto quanto virtuosa, dizendo assim, eu preciso desabafar. Já teve esse tipo de fofoca que tenta se santificar? Irmão, não estou fofocando não, eu só preciso desabafar, porque eu sei que com você não vai chegar em ninguém. Mas a verdade é que você quer que alguém partilhe da opinião com você. Porque depois lá na frente vai ser ela que vai vir falar, você viu? Lembra que o João fez aquilo para você? Pois fez a mesma coisa para mim agora. E a gente já começa os dois a falar mal do João. Entendeu? Já se estabeleceu ali uma forma de imagem daquela pessoa. É uma vingança. E o texto fala, não se vingue. Em tempos de rede social, isso é ainda mais frequente. A gente, pela impessoalidade das redes, a gente gosta de lançar mesmo a nossa opinião furiosa. E ela também é uma forma de vingança. A gente acha que, de alguma maneira, compartilhando a nossa indignação, nós vamos mover essa entidade coletiva, essa opinião pública, contra o alvo da nossa indignação. E aí, nesse jogo, a gente participa, tanto expondo indignação contra alguém, quanto também alimentando a indignação de outros. Outros reclamam e a gente começa a partilhar e falar um absurdo. Isso às vezes nem conhece quem está no caso. E aí ele começa a jogar lá, começa a criar. E acha que com isso está se promovendo justiça, mas não está, porque a justiça de Deus não é promovida na vingança, não é promovida na difamação. Ainda que você possa dizer, mas olha, o texto não fala sobre dizer a verdade, ele fala sobre caluniar, ele fala sobre mentir. Mas tantos outros textos falam sobre nós usarmos a nossa língua para causar divisão, mesmo que seja verdade. Tiago fala isso a respeito de uma língua que é como uma fagulha que põe fogo numa floresta inteira. O livro de Provérbios, no capítulo 6, fala que há 6 coisas que Deus detesta, 7 que ele abomina. E a última é aquele que causa intriga entre os irmãos. E intrigas, muitas vezes, com base em fatos reais. A questão é que na palavra de Deus o amor nunca é desassociado da verdade. E a verdade não é aquilo que você começa a promover pelas costas do envolvido. Ela funciona no cara a cara, no face a face. Ali é que a verdade se estabelece. Por quê? Vou pegar você, né? Sentou no primeiro banco, cara. Eu ia pegar o Guto, mas toda vez eu falo dele. Aí ele começa a ficar bravo comigo, vai falar pelas costas de mim. Entendeu? Brincadeira. Mas aí eu vou falar mal do João. Não. Se eu converso com ele, ali se estabelece a verdade. Porque tem o meu lado, tem o lado dele. Eu entendo coisas que eu não sabia, eu não sei tudo. Eu não sei o que estava no coração dele, eu não sei o que estava na mente dele. E eu passo a saber. Se eu quero de fato a verdade no qual o amor frutifica, eu preciso ter esse tipo de encontro. E eu preciso ter esse tipo de intimidade, eu preciso ter esse tipo de liberdade, eu preciso ter esse tipo de sinceridade e autenticidade. Ali, como eu falei, começa o amor. Ele começa aqui. Antes disso, até pode haver boas ações na direção um do outro. Mas o amor que pede o reconhecimento do outro como é numa relação e valoriza o outro como ele é numa relação, ele depende da verdade. E a verdade depende de encontros sinceros e autênticos. Então o texto nos diz, não calunie, não se vingue, não guarde o rancor no coração.
O que eu vou fazer, Senhor? Eu vou ficar aqui irado no meu coração? Não. E olha só que interessante, ele fala assim: não guarde ódio no seu coração, versículo 17, não guarde ódio no coração contra o seu irmão, antes repreenda com franqueza o seu próximo, para que por causa dele você não sofra as consequências de um pecado. O que é isso que está sendo dito aqui? O que acontece é o seguinte: às vezes, num momento de ira, de raiva, de contenda, a gente não quer fazer nada. Não quero ir falar com ele, também não quero me vingar, vou ficar guardando esse ódio no meu coração, vou ficar alimentando esse ódio. Aí o que acontece? A ira, ela é normal, a gente sente mesmo. A indignação, a gente sente, é normal. É característica de ser um ser moral num mundo cheio de injustiças. E ter uma moral deturpada, que a gente tem também. É característica, a gente vai irar. Mas se a gente fica guardando isso no coração, uma hora ele vira ação. E nessa hora que ele vira ação, ele vira pecado. É por isso que o texto bíblico nos diz, no Antigo e no Novo Testamento, fala: não se ponha o sol sobre a sua ira e nem dê lugar ao diabo. Dar lugar ao diabo é isso. É deixar massa para o diabo mexer no seu coração. É deixar ingrediente para ele cozinhar uma vingança no seu coração. A ira que eu seguro no meu coração, ela é uma reserva destinada a ser usada pelo diabo. Então o que eu faço, Senhor? Vai diante do seu irmão e conversa com ele, para você não sofrer as consequências de um pecado por causa dele. É um desafio, né, meus irmãos? É um desafio, né? Mas se fosse para ser fácil, a gente podia viver de qualquer jeito, não precisava viver com Jesus, né? Jesus nos dá uma maneira de viver que é a maneira de Deus mesmo, ela é completamente diferente da forma do ser humano pecador. Então é difícil mesmo. Então a gente busca viver como o Senhor nos pede. Todas essas coisas, elas estão envolvidas no que significa amar o próximo. Estar diante do outro como alguém que manifesta a sua chateação, não é não amá-lo, é amá-lo. Porque todas as alternativas a isso são ruins. Guardar o ódio no coração é ruim, fofocar é ruim, se vingar é ruim, ir lá e bater na pessoa é ruim, tudo é ruim. A única maneira boa de lidar com isso de forma honesta, não é nem negando que se sentiu assim, porque você sentiu mesmo, é indo diante do irmão e acertando as questões, colocando diante dele. E sabe por quê? Porque esse texto de Levítico, ele não está solto. Ele não é um provérbio solto no livro de provérbios, como aqueles provérbios recolhidos de cada lugar. Não, ele está num contexto de um livro que tem como centro o sacrifício. A celebração de um Deus que acolhe humanos pecadores na sua presença. E que demonstra perdão na direção desses humanos. Ou seja, uma sociedade que tem por centro o perdão de Deus, e a igreja é essa sociedade que tem por centro o perdão de Deus, ela entende que entre nós tem que haver perdão. Então, quando eu vou falar com você porque eu fiquei chateado com alguma coisa, eu vou com fé. Fé em quê? Fé no perdão. O perdão que eu conheço e o perdão que você conhece. O perdão que eu estou disposto a te oferecer, porque antes de tudo eu recebi de Jesus Cristo. Eu não vou com você para te fazer sentir mal, eu vou para te perdoar. Eu vou conversar com você para te perdoar. E isso pode parecer estranho, porque eu sou ofendido, eu tomo a iniciativa, mas a Bíblia nos ensina a fazer assim no Evangelho de Lucas. Vai, tem com o seu irmão. Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, vai e fala com ele. E depois você vai oferecer a sua oferta. Vai e fala com ele. Peraí, mas eu sou ofendido. Sim, mas às vezes ele nem sabe disso. Às vezes ele nem está sabendo. Como você acredita no perdão e ele também acredita no perdão, vocês vão conversar. E você vai conversar, não para que ele tenha vingança, não para que você tenha vingança, você vai conversar para perdoá-lo. E, possivelmente, também para pedir perdão. Sabe por quê? Porque essas desavenças, elas podem ter tido já um bom tempo. E nesse bom tempo você guardou ódio no coração bastante ao ponto de também fazer mal para ele. Não é? Pode ser uma fofoca,
Pode ser um tratamento ríspido, pode ser um gelo, começou a dar gelo no irmão, né? Pode ser alguma coisa assim. Então, talvez, depois de tanto tempo, você também tenha motivos, mesmo sendo o primeiro ofendido, você também tenha motivos para pedir perdão. Mas o que a gente quer que brilhe? É a minha justiça? É a justiça do irmão? Não. É a graça justificadora de Deus. É isso que eu quero que brilhe. É isso que eu quero que fulgure no nosso meio. É a graça de Deus. Então a gente conversa, acreditando que entre nós existe a própria cruz de Jesus que nos reconcilia. Senão, não vale a pena a gente cantar alto preço na igreja. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um, meu irmão, mas quando a gente conversa, aí vira 2, 3, 4, a gente começa a fazer time, né? Aí tem o time do fulano, o time do ciclano e o outro time que fala que os dois estão errados. Aí começa a ter todo tipo de desvario na igreja. Não é assim, meus queridos. Não é assim. Nós acreditamos no perdão. Essa é uma atitude típica de uma sociedade construída ao redor do sacrifício do perdão de Deus. Eles anualmente celebravam o fato de que Deus os perdoava dos pecados. Então eles entendiam que só viviam pelo perdão, então as suas relações deveriam ser relações pautadas pelo perdão. Todo mês a gente participa da ceia. Quem dera fosse todo domingo, ou todo dia, né? Todos os dias se reuniam no templo, partiam o pão de casa em casa, né? Tomar ceia todo dia, lembrava do perdão todo dia. Não tinha nem jeito da gente brigar. Não tinha como o sol se pôr sobre a nossa ira, porque eu ia ter que ir lá 6 horas da tarde na casa do Guto, lá, agora eu peguei o Guto mesmo de ver. Vai na casa do Guto para celebrar a ceia com ele, aí eu tenho que conversar com ele e falar, meu querido, não, a gente pode participar da ceia brigando, vamos resolver. Mas não precisa disso. Basta a gente lembrar que a cruz de Cristo é eterna, ela está sempre diante de nós. Sempre diante de nós. Então a gente vai viver a verdade e o perdão. Agora, eu falei da obrigação de falar. Mas há aqui uma obrigação implícita, que é a obrigação de ouvir. E essa também é difícil, meus queridos. Essa é difícil. Muitas das nossas conversas de reconciliação falham porque nós não queremos ouvir. Porque, veja, nessa situação em que um ofendido vai falar com o ofensor, o ofendido vai e fala. Agora, o ofensor tem que ouvir o outro dizendo o mal que ele fez, não é fácil. Se eu faço algo de errado para você e você vem falar comigo, não é fácil ouvir você dizendo na minha cara que eu estou errado. O próprio Ariano Suassuna falou que é melhor falar pelas costas, né? Não é não, meus queridos, ele estava errado nesse ponto, tá? Ele pode estar certo em muita coisa, mas nesse ponto ele estava errado. Porque a gente não é uma relação de aparência, é uma relação de verdade, senão não tem amor. Existe a obrigação de falar, vai e tem com seu irmão, mas existe a obrigação de ouvir. E eu preciso estar pronto a ouvir. Tem uma coisa que eu acho que a gente pode tomar como um bom princípio. Quando o irmão vem e fala conosco sobre algo que nós tenhamos cometido de errado, nós precisamos partir da ideia de que talvez aquele irmão na sua frente esteja ali movido pelo Espírito de Deus. Ele pode também ter se ofendido por uma coisa que você não sabia, pode até ter entendido alguma coisa errada, tudo bem, essas coisas acontecem, mas você precisa antes ouvir para saber. Então sempre considere a possibilidade daquele que vem dizer a você que se chateou, de que ele está indo movido pela verdade, movido pelo Espírito de Deus, movido pelo amor de Deus. É assim que o Senhor Jesus Cristo ensinou os discípulos a viver o perdão. Pedro chega para Jesus e fala assim: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7? Aí o Senhor Jesus diz: digo que não até 7, mas até 70 vezes 7. Esse número que Jesus escolhe não é um número aleatório. E não é só uma brincadeira de números com o número 7. Jesus está fazendo uma menção
da história da descendência de Caim. Tá? Então, lá na descendência de Caim, dos filhos de Caim, existe um cara chamado Lameque, lá em Gênesis capítulo 4. E Lameque, lembra a história de Caim? Caim matou Abel, aí Deus fala, você não vai vagar pela terra, não vai ter onde ficar, tal. Aí Caim fala assim, Senhor, mas quem me encontrar vai me matar. Aí Deus fala para ele, não, eu vou botar uma marca em você, e assim todas as pessoas saberão que se matarem Caim, eu o vingarei 7 vezes. Aí Lameque, um dos descendentes de Caim, ele mata 2 pessoas. E aí ele diz assim, se Caim, que matou uma pessoa, será vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Ou 77 vezes, depende da versão que você está usando dos manuscritos. Se é Septuaginta, se é o texto hebraico, massorético. Mas Jesus, baseado na leitura da Septuaginta, que era um dos textos mais correntes do tempo dele, fala que 70 vezes 7 não é a vingança, 70 vezes 7, para aqueles que estão em Jesus, é o perdão. Ele está ensinando a vivermos uma cultura diferente da cultura da vingança, a cultura do perdão. Então o Senhor está nos ensinando a sermos alguém que perdoa, amém? Sermos alguém que perdoa o irmão que faz alguma coisa de errado. Mas se somos assim, estamos nessa realidade, como é que a gente faz isso na igreja? Aí o Senhor Jesus Cristo explica na mesma passagem, ele fala assim, olha, se alguém pecar contra ti, vai e fala com ele. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, leva uma testemunha. Sabe para que serve essa testemunha? Não é alguém para testemunhar a conversa, não. Não, eu estava lá, eu vi, ele falou mesmo. Não. É alguém que é testemunha de que aquilo é pecado. Entendeu? Porque eu posso chegar para alguém e falar assim, você fez isso para mim. Mas isso não está errado. Aí eu levo alguém que faz parte da mesma fé e que concorda. Olha, 2 ou 3, né? Levo ali e essa pessoa, olha, não, veja, de fato, não é desse jeito. Se ele ouvir, ganhaste o teu irmão. Olha que beleza. Mas se ele não ouvir, o texto diz, leva à igreja. E se ele não ouvir a igreja, será tratado como gentil e publicano. Porque quando ele vai diante da igreja, é a igreja falando, irmão, está errado. Todo o corpo de Cristo pensa desse jeito, só você que pensa que não. Ele fala, mas eu estou certo, vocês estão errados. Então, meu irmão, você já se separou da gente. Você já não faz mais parte desse corpo. Então, segue a sua vida, a gente segue a nossa. Entendeu? Mas se o irmão pecar contra ti, vai e fala com ele, e esse irmão, se ouvir, é perdoado. Se se arrepender, é perdoado. Está entendendo? O fim desse tipo de encontro, o fim que Deus quer desse tipo de encontro, é o arrependimento. Meus irmãos, se eu nunca ouço ninguém que vem falar para mim que eu estou errado, se eu nunca aceito qualquer tipo de objeção de alguma atitude minha, se eu sempre estou na defensiva, levanto os meus escudos e ataco em resposta, eu nunca vou me arrepender. E se eu nunca vou me arrepender, meus queridos, não tem lugar para mim no reino de Deus, porque o Senhor Jesus Cristo fala, arrependam-se porque o reino está próximo. Arrependimento faz parte da minha vida. O que não faz parte da minha vida é ser senhor da verdade. O que não faz parte da minha vida é estar sempre certo, porque esse só Deus está. Então, quando eu não ouço alguém que vem com alguma admoestação a mim, eu estou fechando uma possibilidade de ser renovado pela sabedoria da palavra. Eu estou escolhendo a surdez diante da voz de Deus. Está entendendo? Quando o irmão vem diante de você e fala que ficou chateado, existe ali uma oportunidade de você ser moldado mais segundo a imagem de Jesus Cristo. Porque além de você não querer falhar com o irmão, você também não quer pecar diante de Deus. Então considere que ali tem a semente de edificação. Precisamos saber falar, mas precisamos saber ouvir. Precisamos saber expor os nossos incômodos, mas precisamos também ouvir quando nós incomodamos. Nós precisamos desse tipo de relação.
Mas com quem que eu devo ter esse tipo de atitude? O texto bíblico fala que nós precisamos amar o próximo. O versículo 18 fala assim: não se vingue, nem guarde rancor contra alguém do seu povo, ou contra alguém, né, dos seus irmãos ali. Não se vingue, nem guarde rancor contra alguém do seu povo. Mas ame o seu próximo como a você mesmo. Parece, pelo contexto imediato aqui, que o nosso Senhor Jesus Cristo está falando do povo, certo? Ele está pedindo esse tipo de fidelidade e de relação entre pessoas do povo de Deus. Não parece? E esse debate era um debate que chegou até o Senhor Jesus Cristo, estou ficando doido. O texto aqui, em que o Senhor dá a lei para Moisés, parece que ele está falando só do povo, né? Mas o Senhor Jesus Cristo, aí sim, é indagado a respeito disso lá no Evangelho. Quando ele fala a respeito do amor e fala, de fato, o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo semelhante a esse, amar o próximo como a ti mesmo, um mestre da lei pergunta para ele: quem é o meu próximo? E essa pergunta era uma pergunta importante. A pergunta que ele está fazendo é: quem eu posso deixar do lado de fora do dever de amar? Porque, de fato, o versículo aqui parece que está falando que o próximo é alguém do povo. E o resto eu posso odiar. O resto eu posso mirar. Quem é de fora do povo, eu posso odiar. Você lembra o que o Senhor Jesus Cristo responde a ele? Quem lembra? Quando ele é perguntado: quem é meu próximo? Qual é a resposta de Jesus? Muito bem, Henrique. A parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano é Jesus buscando a história de alguém de fora do povo e contando essa história para dentro do povo. E aí ele diz: havia um homem andando pelo caminho, é atacado por salteadores e fica no chão como morto. Passa lá o levita, passa o sacerdote, ninguém para cuidar dele. Mas um samaritano que passa por ali, toma-o pelos braços, leva até uma hospedaria, cuida dele, paga a conta e diz: tudo que ele consumir, se ele pegar alguma coisa no frigobar ali, fala que depois eu pago. Pode avisar que eu pago, eu volto aqui e pago por ele. E aí o Senhor faz uma pergunta: quem foi o próximo do homem caído à beira do caminho? Ao que o mestre responde, o mestre da lei responde: suponho que seja o que se compadeceu dele. E o Senhor Jesus Cristo, então você vai e faz o mesmo. O que Jesus está falando com essa história não é: haja como um samaritano bondoso. Não é isso que ele está dizendo só. Ele está dizendo assim: essa sua pergunta, quem é o meu próximo, pressupõe que você está na posição de escolher quem você vai amar. Mas se você estivesse na posição de ser socorrido, você não escolheria quem você queria que te amasse. Está entendendo? Quando você está na posição de pensar para quem eu posso fazer o bem, você faz esse tipo de pergunta imbecil. Jesus não falou desse jeito, eu que falei, né? Você faz esse tipo de pergunta. Mas se você estivesse na outra posição, você ia querer o amor de qualquer pessoa, porque você está desesperado. E se o mandamento é ame ao seu próximo como a ti mesmo, como seria o amor a ti mesmo se você estivesse naquela situação? Então ama ele como a você mesmo. E encerrou ali a conversa. Acabou, não tem mais o que dizer depois disso. Então com quem que eu devo ter esse tipo de relação, de veracidade, de autenticidade? A quem eu devo amar como a mim mesmo? Não é só a gente da minha igreja. Eu devo ser sincero, honesto, verdadeiro, e devo também saber falar e saber ouvir com todas as pessoas, estabelecendo confiança, oferecendo evidências de confiabilidade, mostrando que relação para a gente é coisa importante, perdão é coisa importante, a gente valoriza relacionamento. Pessoas são importantes para nós, porque nós amamos o próximo, e o próximo é qualquer um que esteja à distância do meu amor. Eu tenho que saber ouvir,
Eu tenho que saber falar, eu falei ao contrário, né? Eu tenho que saber falar, tenho que saber ouvir. E tenho que ter esse tipo de verdade, de autenticidade, de sinceridade diante de todas as pessoas. Às vezes a gente vive a aparência da paz. A gente quer viver a aparência da paz, meus queridos, porque, especialmente nós, brasileiros, gostamos das aparências. Não é? Às vezes, alguns irmãos brasileiros, não irmãos cristãos só, alguns brasileiros vão viver em outros países do mundo, e aí você pergunta, como é que é lá? É muito diferente? E uma das coisas que as pessoas mais falam é, eles são bem diretos. Porque nós aprendemos, queridos, como brasileiros, a viver muito por um tipo de boa vizinhança, que tenta fazer um tipo de arranjo, sempre em relacionamentos, que na verdade são só maneiras de a gente manipular as relações para o nosso bem. Por isso que entre nós, ao mesmo tempo que prospera a boa praça, né, também prospera a fofoca. Porque a fofoca é uma maneira de manipular as coisas sem dar aparência de que nós estamos manipulando. Tudo entre nós é na relação, é ali, é no jeitinho, não é? Eu fico pensando, Jennifer, psicóloga, se não é por isso que a gente é tão ansioso no Brasil. Porque cada aspecto da nossa vida depende muito de quem é que a gente está falando, com quem que a gente está falando, não tem nada muito claro, é sempre uma ansiedade. A gente nunca sabe o que o outro está pensando, e sempre isso é muito importante para a gente. Mas quando a gente encontra com Jesus e aprende coisas do tipo, seja a sua palavra sim, sim, não, não, o que passar disso vem do maligno. Não diga para o outro uma coisa e depois fala, eu estava só brincando. Quando a gente é ensinado a viver sinceridade e verdade diante do outro, quando a gente é ensinado a não promover desavença, a não fazer fofoca, a não levantar calúnia, vai, tem com o seu irmão e se ele te ouvir, ganhasse o teu irmão. Quando a gente é ensinado a ser direto pela palavra de Deus, sempre com cordialidade, educação, bondade, graça, misericórdia, quando a gente aprende essas coisas, a gente estabelece que os nossos vínculos não estão ali por um triz. Porque o que nos deixa desesperados, meus irmãos, é a ideia de que as nossas amizades mais profundas podem acabar de uma hora para outra, porque a gente não estabelece um caminho de autenticidade, a gente só estabelece a boa praça. Se a gente não vive desavença e perdoa, a gente não testa a nossa relação. E a gente não testa a nossa relação, a gente nunca sabe o quanto a gente pode confiar no outro. Eu dou graças a Deus, porque quando a gente tem desavença, eu dou graças a Deus pelas vezes que ao ter desavenças com alguém, eu fui perdoado, e por ter desavenças com alguém, eu também perdoei. Por quê? Porque dali para frente a relação ficou mais forte. Quando coisas semelhantes a essas aparecem de novo, a gente já sabe, isso não põe em risco o meu relacionamento, porque a gente já passou por isso e venceu. Perdão é uma atitude necessária para quem quer ter relacionamentos profundos. Perdão é também necessário para que a nossa relação seja entre pessoas reais. Porque não existe uma única pessoa no planeta Terra com quem você vai se relacionar que não seja alguém que tenha falhas. E se você acha que em qualquer momento da sua vida, em qualquer relacionamento da sua vida, não haverá nada que você precisará perdoar do outro, porque ele nunca vai errar com você, você nunca teve um relacionamento profundo com essa pessoa. No momento que você se desencanta com alguém, é nesse momento que há a possibilidade de ser família com ele. Porque enquanto você estava encantado, você estava vivendo uma ficção. Ele não era muito diferente do personagem da novela, mas agora ele é uma pessoa real. E você só convive com pessoas reais se tiver perdão. Se não tiver, você vai passar de uma ficção para outra, para outra, para outra, e nunca vai se aprofundar. E o mais trágico disso não é só que você nunca vai conhecer ninguém profundamente, é que ninguém nunca vai te conhecer também. E toda vez você vai se perguntar, eu sou de fato amado ou a imagem que eu construí é que é amada? Isso é terrível, isso é dilacerante. Então vamos viver do jeito de Deus.
que nos conhece profundamente, sabe os meandros mais podres da nossa vida e do nosso coração, e não vai embora, meus queridos. Vamos oferecer ao outro confiabilidade. Meu irmão, estamos todo mundo aqui reunido, cada um com um esqueleto dentro do armário, e a gente está tirando. Tem uns que a gente ainda nem sabe que está lá, a gente está tirando um diante do outro. A gente está se mostrando um ao outro. Essa coisa leva tempo também, tá, gente? Não quero terminar essa mensagem dizendo, agora você vem aqui à frente confessar uma coisa que você nunca confessou para ninguém, fala para a sua igreja. Não. Esse é o tipo da lealdade tóxica, né? Não é esse tipo de coisa. Essas coisas, elas são paulatinas, elas levam tempo. Mas a gente só chega nesse ponto, meus irmãos, se a gente estiver disposto a perdoar e pedir perdão. E a gente só pode viver dessa maneira se a gente sabe falar, se a gente sabe ouvir e se a gente está disposto a amar todo mundo. Difícil, queridos? É difícil, né? Mas é prático. Você não pode falar que não é prático. Você não pode falar, eu não fiz nada porque eu não sabia. Você sabe o que tem que fazer agora. Vamos cultivar isso na nossa vida, amém? Vamos orar então, queridos? E nós vamos fazer o seguinte nessa oração. Antes de você baixar sua cabeça, deixa eu explicar aqui. Sempre gosto de dar umas diretrizes para a oração depois da mensagem. Eu quero que primeiro você fale com Deus, pedindo que Ele te fortaleça, obviamente, nesse desafio que a mensagem de hoje colocou. Mas, eu também quero dizer uma outra coisa. É possível que você tenha ira no seu coração. É possível que você tenha algum tipo de indignação no seu coração. E que durante essa mensagem talvez você ficou até desconfortável, porque essa história ficou voltando à sua mente. É possível. E é possível que você não tenha isso. Não é todo mundo que está nesse ponto, não é todo mundo que tem isso. Acho que todo mundo alguma vez já teve ou vai ter, mas nem todo mundo está agora. Mas se você tiver, eu quero que você coloque essa situação diante de Deus. Porque aqui já está escrito tudo o que você não pode fazer com essa ira. Então, você vai ter que em algum momento resolver isso. E você vai pedir para Deus te fortalecer nisso. Coloca diante dele, fala para ele trabalhar o seu coração, porque pode ser que você está num estado que se você for agora, você não vai conseguir cumprir a parte que fala não dê contra o seu irmão. Talvez Deus tenha que dar uma maciada no seu coração. Mas coloca diante de Deus, meu querido. Não fique estagnado no seu ódio. Caminhe na direção do perdão e da reconciliação. Amém? Vamos fazer isso. Fale com o Senhor, depois nós vamos cantar. Senhor, nosso Deus, nós queremos ser, ó Pai, uma comunidade construída ao redor da mensagem do perdão e da graça. Não queremos, ó Pai, que a cruz seja só um enfeite na parede do nosso templo. E que o desafio de amar seja só um versículo que escrevemos aqui no palco uma vez para decoração. Queremos viver, ó Pai, realmente, profundamente, pela graça e misericórdia, pelo perdão que damos e o perdão que recebemos. Ensina-nos, ó Pai, a sermos autênticos para de fato amarmos ao próximo. Ensina-nos, Senhor, a viver uma comunidade sem falsidade, ó Pai, para demonstrarmos exatamente o brilho da sua graça. Senhor, eu peço, ó Deus, por aqueles que estão indignados, mesmo que tenham legitimamente, ó Pai, se tornado indignados por uma injustiça que sofreram. Que o Senhor os ensine, ó Pai, o caminho da graça e da reparação. Que naquilo que a reparação é necessária, haja reparação. E naquilo que a graça encontra oportunidade de celebrar reconciliação abundante, que haja também ali, ó Deus. Que o Senhor nos livre do rancor, do ódio, da amargura, da ira. E que o nosso coração seja renovado pela consciência do perdão que temos em Ti. Essa é a nossa oração, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, vamos ficar em pé? Nós vamos cantar esse cântico, e esse cântico ele é muito incisivo. Eu sei. E eu não quero que ele pareça um jingle, porque
esse cântico não é jingle de igreja. Se fosse, seria como um jingle mesmo. Jingle, eu estou falando mal de marketing demais nesse púlpito, né? Mas vou falar mais uma vez. Jingle muitas vezes fala mentira, né? Esse cântico ele fala uma família sem qualquer falsidade e tal. E às vezes a gente fica incomodado de falar isso, porque já sofreu falsidade em reuniões de família de igreja. Mas esse não é um jingle da igreja. Ele é um propósito da igreja. Ele é um objetivo da igreja. Ele é um ideal da igreja. E ainda que possamos não viver plenamente todos esses aspectos, nós olhamos para eles e buscamos. Amém? Então nós buscamos esses aspectos. Vamos cantar? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, que abençoa meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo em compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querida, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação, a verdade, a reconciliação do Espírito, e sejam com todos aqui, e com todos aqueles que fazem parte da família de Deus e que amam ao Senhor Jesus Cristo com amor sincero, amando ao próximo, espalhados que sejam pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar, que Deus os abençoe.